E depois quando eu termino... tá. Tá. Recebemos hoje, nós estamos no seminário, 17º seminário da Casa da Redenção. Eu nunca vi pessoa que gosta de celebrar e fazer festa, né? E com a modalidade tecnológica, para mim, todo dia é festa, né? Porque a gente pode... É um banquete espiritual, né? De aprendizagem, de conhecimento. Nós explicamos que estamos no canal pessoal por dificuldades técnicas e depois a gente transfere para o canal da entidade, para a Casa da Redenção. Mas mesmo assim, como fica tudo registrado, primeiro quero agradecer a Kellen, trabalhadora lá do cassino na cidade do Rio Grande, da Casa Espírita lá, militante, a Nova Esperança, que é um trabalho de resistência, porque eu me lembro quando começou dentro de um container, né? E foram modificando-se algum. Hoje está um pouquinho diferente. Um container desses de baú de levar para navio. Isso mesmo. Então, eu vejo, eu faço uma aferição, que é a resistência. A gente encontra a forma de fazer. Chico Xavier era mais ousado que nós outros. Era a sombra do abacateiro, né? Pré-divisão. Mas também dentro de um container dá para começar uma obra para Jesus, né? Então, nós agradecemos a tua acolhida, o teu empenho, o teu esforço para abordar essa temática, porque nós sentimos essa necessidade, né, durante a construção do seminário, de abordar. Não tem sido fácil, porque temos tido alguns problemas do palestrante não conseguir, porque não tem internet, que surge contratempos. Então, alguns temas ainda não foram feita a exposição, por causa, né, e daí hoje ainda fazendo uma avaliação com a Arlete, eu digo, Arlete, quando era o presencial, às vezes o palestrante chegava 15 minutos antes, 15 minutos depois, quando não meia hora, por causa do trânsito, por causa de coisa. Agora é a internet. Tecnologia, a gente está em casa. Daí em casa estoura um cano d'água, dá um curto-circuito, alguém bate na porta. Então, eu estou partilhando porque eu acho interessante. Esses dias estava a trabalhadora, daí ela, na casa dela, na cidade do Rio de Janeiro, daí do lado tem um terreiro de Umbanda. Então ela falava, como ela estava com fone de ouvido, não escutava, e eu escutando os tambores, daí eu digo, olha, isso é a diversidade mesmo das situações, né? E a gente não pode encarar como, não pode ser assim. Nós não temos um estúdio na nossa casa, a prova de ruído. Então, nós temos que, apesar dessas dificuldades, ir vencendo. E tanto é que a tecnologia nos instrumenta, porque na maioria dos programas tira o ruído, tira o que não é importante. Então, a própria tecnologia organiza-nos, né? Então, assim, um abraço a essa família especial do Nova Esperança, um abraço a você, agradeço a acolhida, e antes de nós dar o início, nós vamos colocar o videozinho, como eu te informei, se eu pegar o mouse certo, porque eu estava com o backstage ali, se não desse certo um ou outro ia. Vamos lá. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. De volta, fizemos a nossa introdução
Eu convido a todos a levarmos o nosso pensamento. Nós temos uma assembleia aqui também, em direção à espiritualidade, rogando a proteção à nossa irmã trabalhadora e a nós que estamos aqui na sede física, e que possamos, ao longo das tuas observações, das tuas propostas, acrescentarmos um côvado no nosso entendimento, né? 1 milímetro na nossa compreensão acerca da responsabilidade, né? Da educação de nossos seres amados, na sua orientação de espiritualidade, nós espírita à luz do espiritismo, o evangélico à luz dos ensinos da Bíblia, conforme a compreensão, as tradições afro-brasileiras à luz da tradição ancestral. E essa abertura que nós temos que ter. Ainda hoje temos outras diversidades que precisamos ir tomando conta e consciência de como lidar com os nossos preconceitos, com as nossas inabilidades de compreender a diversidade da criação de Deus. Então, esta é a proposta de estarmos, o seminário é para isso, para a gente estudar e fazer as nossas reflexões. Então, nós agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos, e já passamos a palavra para a nossa irmã Kelly Nogueira Gil, que fala do cassino, lá na cidade do Rio Grande, extremo sul do nosso estado. E seja bem-vinda, e a palavra contigo, minha amiga e irmã. Muito obrigada, seu Flávio, muito obrigada, Casa da Redenção, por essa oportunidade que dá para todos nós da Casa Espírita Nova Esperança, aqui do Cassino, de poder contribuir de alguma forma, né, contando as nossas experiências, dividindo, né, os nossos pensamentos acerca da doutrina espírita. Hoje, nós fomos convidados a falar um pouquinho sobre a evangelização e a diversidade. É importante até que se diga que nós não somos especialistas, né, na área da diversidade, mas nós temos experiência na evangelização e em receber crianças e jovens de diversas, com diversas habilidades, né? Diversas habilidades, diversos pensamentos, crianças diferentes, de todos os modelos e tipos, né? Então, para falar sobre igualdade, sobre diferença, é muito bom que nos tempos atuais a gente possa falar muito mais do que se falou antigamente sobre a igualdade, né, e sobre a diferença. Nunca se falou tanto sobre igualdade e diferença no mundo. E hoje, como por causa de tanto debate, né, nós temos a oportunidade de pensar: nós somos iguais? Nós somos diferentes? Afinal, né? É claro que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais na criação, na finalidade da criação, né, do porquê estamos aqui. Todos nós somos iguais nos direitos. Todos nós estamos sendo regidos pela mesma lei. É tudo igual para todos nós, né? Inclusive, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec até pergunta para os espíritos se nós, espíritos, somos criados bons ou maus. E lá na resposta, ele fala justamente sobre essa igualdade, porque os espíritos disseram, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Na questão 803, falando sobre igualdade, Kardec coloca um comentáriozinho onde ele diz assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, vejam, como nós já afirmamos, né, todos nós somos iguais para Deus, né, aos olhos de Deus.
E lá na questão 804, Kardec perguntou aos espíritos, né? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que Deus não tinha dado todas as aptidões para cada um de nós, né? Por que essas diferenças? Já mostrando, né? E Kardec aí já estava colocando o quanto nós somos diferentes. Porque se nós não tivéssemos essas diferenças, então ele não teria perguntado, né, nessa forma. Então os espíritos responderam: Deus criou todos, aliás, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se afeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, as experiências nos dão, as experiências diferentes, embora tenhamos todos as mesmas condições de trabalho aqui na Terra, né? As condições os recursos, né, são os mesmos para todos nós desde o início das nossas encarnações. É claro que agora uns têm condições diferentes dos outros, mas no início as condições eram as mesmas. E nós, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso livre-arbítrio, nós fomos tendo experiências diferentes, né, pelas escolhas diferentes, e acabamos, então, tendo aptidões diferentes, né? E aí ele continua, ó, os espíritos continuam. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer com a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Então nós vemos que nós somos todos iguais, mas temos muitas diferenças. Somos iguais, mas diferentes. A história nos mostra o nosso, o que nos contam, né? Vem vindo aquelas, vai mostrando o nosso comportamento diante do diferente, diante daquilo que nós consideramos diferente do padrão, que a gente considera padrão, né? E vai variando, se a gente for observar, varia conforme a necessidade, conforme a cultura, conforme a época, a forma como nós nos comportamos diante do diferente. A velhice e a infância, por exemplo, né, que são gerações totalmente diferentes, né, idades diferentes, elas nem sempre recebem as mesmas considerações, o mesmo apoio, a mesma visibilidade. O idoso, até hoje, tem culturas que consideram a idade, né, do idoso como sabedoria, como experiência, né, respeito, enquanto que em vários outros lugares, em outras culturas, a gente repara que o idoso já é considerado um incômodo, né, um atrapalho, já significa uma coisa que desacomoda. As pessoas consideram o idoso como o ultrapassado, bem o contrário da sabedoria, né? E isso varia de cultura para cultura. Já a criança já foi considerada ao longo dos tempos, e até hoje, em muitas situações, a gente vê que muitas vezes a criança é considerada promessa, mas muitas vezes a criança também já foi considerada uma mão de obra barata, né? A gente vê através da história isso nos mostrando. Varia, então, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, de acordo com a classe social, isso vai ficando diferente. Então, as diferenças que existem são inúmeras. Hoje nós vamos falar sobre algumas delas, né? A gente sabe que são inúmeras, na criação divina, as diferenças são inúmeras. Mas hoje nós vamos falar sobre essas diferenças, né? De idade, sobre essas diferenças de gerações, diferenças do corpo físico, diferenças de gênero, de opinião, que é o que nós encontramos na nossa evangelização, nas nossas casas espíritas. Até mesmo antigamente, quando no período nômade da civilização,
se demonstrava diante até das limitações de corpo, né, das restrições físicas, das restrições intelectuais. A gente via que no povo nômade, essas deficiências, vamos chamar assim, e até pedimos desculpa, né, se usarmos palavras inadequadas, porque, como a gente já disse, né, nós não somos especialistas nisso, a gente luta para aprender cada vez mais e vai melhorando cada vez mais, mas ainda tem aquelas tradições, né, aquele formato de falar que ainda pode ser inadequado, né, mas é importante que se saiba que estamos lutando para melhorar. Mas então, os nômades, né, consideravam as pessoas diferentes, que tinham algumas limitações do corpo, ou que tinham perdido a visão, ou que nasciam com alguma deficiência, né? Se por acaso eles precisassem mudar de lugar por vários motivos, né? Ou porque já tinha vindo a seca, ou porque estava em época de cheia, eles precisavam trocar de lugar, né? Então, se via assim que se aquele deficiente tivesse algo para ofertar, se ele tinha alguma habilidade diferente e que ele não fosse, se não tivesse ninguém que substituísse ele, ele era levado junto com o clã. Agora, se ele fosse atrapalhar, né, dificuldade de locomoção ou qualquer outra coisa, se ele não fosse útil, ele era deixado para trás. E graças a Deus, né, as coisas foram evoluindo. Se vê também que em várias culturas, pessoas com deficiência, né, pessoas com restrições físicas, com transtornos, tudo mais, são consideradas pessoas endemoniadas, né? Em algumas culturas se via isso. Em outras culturas, elas eram consideradas como amuletos da sorte. Então, as coisas, graças a Deus, vão evoluindo cada vez mais. Tem uma passagem, né, dentre várias passagens de Jesus, onde ele nos ensinou tanto, né, e onde ele, em todas as ocasiões, ele procurava sempre nos ensinar. Qualquer coisa que acontecesse, ele buscava um ensinamento ali. Mas teve uma que nos chama muita atenção, que é uma passagem que está ali no livro Boa Nova, no capítulo 11, que tem o título Sermão do Monte. E eu vou pedir licença, inclusive, para ler essa passagem, né? Porque ali Jesus aproveitou para mostrar o quanto a diferença não impede ninguém de ser útil, né? Não impede de nada acontecer. Então, conta, né, que nos primeiros dias do apostolado de Jesus, um pequeno grupo resolveu procurar Levi na sua casa. E era um grupo que Humberto de Campos coloca, né, um grupo de infelizes procurou Levi. E eles queriam explicações sobre o evangelho do reino, porque eles queriam trabalhar para ajudar, queriam ajudar na divulgação do evangelho, né? E o Levi achou meio estranho que aquelas pessoas, né, desafortunadas do mundo, né, que tinham tantas dificuldades, quisessem ser úteis ao evangelho do reino. Ele achava que não dava, porque ele aí coloca assim, ó, afinal, disse aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E aí olhou para 3 deles e dizia assim, que poderás realizar, Lisandro, tu que és aleijado? E tu, Áquila, que fostes abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Porque ele considerava que eles não tinham nada para oferecer, né? Já que eles tinham tantas dificuldades, né? Alguns de locomoção, outros financeiramente, né? E eles ficaram meio chateados, porque até reconheceram que nós somos assim, então, certo, a gente não tem mesmo nada para oferecer, né? E, claro, isso né, tem para quem quiser ler, né, e é melhor, tem toda uma explanação direitinho, né? Mas, em miúdos, aconteceu assim. E aí passou alguns momentos e Jesus chegou na casa do Levi e ele resolveu contar, né, alegremente contar para Jesus e sorriu ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras.
Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? E tu vê que quantas vezes nós damos um fora desse jeito, né? Quantas vezes a gente, por informação, por desinformação, nós também cometemos essa gafe horrorosa que Levi cometeu, né? Porque ele se deu conta, no momento que estava falando isso para Jesus, porque ele falou, né? Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos. E aí ele se deu conta que tinham alguns colegas apóstolos ali dele, que também eram pessoas que não tinham poder aquisitivo, né? E que estavam ali contribuindo. E aí ele se dando conta, né, da gafe, ele resolveu dar uma remendada dizendo: é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes, desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. E Jesus, muito paciencioso, né, que maravilhoso que colocou, né, para Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Então, Jesus fez questão de colocar que eles eram deserdados da família humana, né? Que nós é que tínhamos abandonado, né, as pessoas ditas desafortunadas, né? Que quem é que pode dizer que eles eram infelizes pelo fato de terem limitações, né? E Jesus continua, né? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E é verdade, né? Quando a gente está passando por dificuldades, é que nós nos aproximamos muito mais de Deus, porque a gente precisa de ajuda, né? Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com alta preocupação, com a mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Então mostra assim, né, que Jesus, claro que ainda continua o diálogo entre os dois, né, só trouxe um pedacinho aqui para que Jesus já nos falava há mais de 2000 anos, né, que as diferenças eram apenas diferenças, que não tinha por que nós nos preocuparmos em achar que um outro tinha mais condições do que a gente, né? Foram tempos difíceis para todos que viviam naquela época. Imagina tendo limitações físicas ou mentais, né? Para esse pessoal, né, que chegou para o Levi, que tinha essas limitações, que o Levi achava muito horrível, né? Porque tanto que ele achou que eles não tinham condições de ajudar. Imagina para eles, né? Com deficiências, com transtornos, com síndromes, devia ser muito mais difícil. Porém, felizmente, hoje nós falamos, debatemos, refletimos muito mais sobre os nossos comportamentos diante dessas diferenças, que são inúmeras, de corpo, de gênero, de opinião. Nós já evoluímos muito, mas ainda falta um longo caminho a ser percorrido, principalmente com relação à divergência de opinião. Né? Agora nós estamos chegando na fase das eleições, né? Perdão. E ali é um teste, né? Nesse momento vai ser um teste para nós respeitarmos as diferenças de opinião, né? Que são inúmeras. A Casa Espírita, o que fazer diante desse tema? Como a Casa Espírita pode contribuir para esse tema de diferenças, né, para esse tema diversidade? E a nossa evangelização infanto-juvenil, como é que a gente pode tratar desse tema com as nossas crianças, com os nossos jovens? Como nós vamos agir diante das diferentes crianças e jovens que se aproximam das nossas casas espíritas para entrar nas nossas evangelizações, para adquirir o conhecimento e o consolo que a doutrina espírita nos traz? O espiritismo, ele nos ajuda de uma forma imensa, contribuindo como uma doutrina consoladora, como uma doutrina esclarecedora.
como uma doutrina que nos reeduca, educa e reeduca. Nós temos, além das obras básicas que falam muito, né, sobre a importância, da gente respeitar as diferenças, né, sobre todos os assuntos morais,